Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que tenham tido um excelente dia. Bora para mais um estudo de mercado, de fechamento e falar um pouquinho do que foi o dia hoje e já traçar o que a gente pode esperar para amanhã, né? Hoje teve um dia aí bem interessante. O índice acabou perdendo fundo e aí foi ladeira abaixo, depois ele voltou quase tudo. E foi um movimento bem interessante, deu para quem soube esperar, conseguiu fazer dinheiro na compra e na venda, né? Eu hoje acabei até falando aqui para vocês, acabei esquecendo, não consegui na verdade gravar o relatório, o meu dia na mesa proprietária, mas hoje foi dia de stop, acabei tomando stop conforme planejado, né? Ou eu atinjo 150, 200 ou tomo stop diário. Então foi bobeada e aqui eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Dessa bobeira que eu dei aí. Antes eu não queria deixar para vocês aí para não esquecerem de deixar o like, curtir o vídeo, né? Divulgar para quem você achar que deve, compartilhar aí com o pessoal que estiver ajudando e prestigiar o canal. A gente tá aqui para ensinar o que é certo, o que é errado, da melhor forma, para que tanto com os nossos estudos quanto com as operações certas ou erradas, vocês aprendam alguma coisa. Beleza? Então, bora falar aqui com o mercado. Hoje, o que a gente estava esperando no mercado, né? A gente tinha traçado essa linha amarela e eu tinha uma outra linha traçada aqui, que era essa vermelha aqui, ó. Que inclusive foi essa linha aqui a culpada do meu stop hoje. Porque o que aconteceu? O preço abriu aqui. Vou ampliar aqui. O preço abriu nessa região aqui, era uma região de fundo. Aí o que eu fiz? Quando o preço testou essa região aqui, eu comprei um contrato. Aí ele voltou, ficou trabalhando nessa região, aí ele desceu. Conforme ele desceu e fechou aqui embaixo, eu esperei esse candle, né? Esse candle fechou aqui, aí abriu esse azul. Quando esse azul fez esse sinal aqui, eu comprei outro aqui. Aí fiquei com dois. E aí que eu acabei segurando a operação, achando que ele estava só segurando no fundo, e aí entra o erro, né? De você estar posicionado e não ver que ele já está fazendo um movimento, aqui, ó, movimento de baixa. E aí quando ele perdeu aqui, ele desceu e eu estopei aqui, tá? E aí foi o resultado no índice aqui de 216. E aí depois, ali quando eu for falar do dólar, eu vou falar outra bobeira que eu fiz, porque depois com 216 prejuízo, eu fui tentar operar dólar para tentar recuperar mais rápido, que foi outro erro. Pior ainda, mas tudo bem. Estamos dentro do planejado, é só aguardar. Mas falando aqui do que aconteceu hoje, que é muito importante vocês prestarem atenção, que a gente tinha essa linha vermelha marcada, só que o mercado, ele é mais imediatista, tá? Então, assim, o que acontece? Ele vai testar sempre os pontos mais atuais. Então, como esse ponto aqui era um ponto relevante de fundo, a partir do momento que ele fez isso aqui e voltou e não conseguiu voltar aqui para dentro, ele teria que ter feito isso aqui, que aí foi meu grande erro, ao invés de esperar o mercado se desenvolver, querer adivinhar fundo, né? Que aí a gente teria o pullback. Ele não, ele já, quando ele perde esse fundo aqui, pessoal, aí ele vai buscar os próximos níveis, né? Aí ele vai atrás dos próximos níveis de preço. Claro, e aqui, como a gente tem um índice que está no começo da vigência, lá para trás o índice ainda está meio... A gente teria que buscar os alvos pelo input. Mas, nesse caso, depois que entrou na venda aqui, vir fazendo trailing stop e deixar o preço andar, né? Deu para pegar quem se antenou na leitura que eu fiz do
do estudo ontem, que se ele perdesse o fundo era venda, conseguiu surfar uma onda boa. E aí depois ainda teve essa outra aqui, ó. Quando ele chegou no alvo, no rompimento, aqui ele deixou o gatilho. Por que ele deixou o gatilho? Por causa disso aqui, ó. Ó, pessoal, vocês têm que estar atento. A gente teve esse candle azul, né? O candle vermelho que buscou liquidez. O candle azul que não rompeu o fundo. E esse outro segundo candle azul que fechou na máxima do candle vermelho. Então, na perda da máxima desse candle 28 era o start de compra. O stop aqui abaixo da mínima. Por quê? Porque aqui você já tinha um movimento de reversão. Quando a gente olha no movimento micro, ó, o movimento ele fez isso aqui. Ele fez isso aqui. Ó, viu? Ele rompeu o topo anterior e não rompeu o fundo. E aí a entrada é ali. Tá? Isso a gente enxerga muito nos time frames menores. Tá? Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Aqui no pior que no 2 minutos nem foi também, porque ele foi direto. Ó. Vamos ver no 1. Também não. O movimento foi tão de uma vez que ele já deu o sinal, desde 1 minuto foi a mesma coisa, tá? Mas aí tiveram algumas oportunidades depois. Depois teve essa outra oportunidade de venda aqui, depois que ele subiu. Né? Depois que o preço subiu. Por quê? Porque depois que o preço subiu e a gente tinha esse fundo aqui marcado, né? Essa região aqui, ó. Olha aqui. Aí o preço foi exatamente lá. Foi testar exatamente lá. E aí o que ele faz de novo? A mesma coisa, pessoal. Ó. Alvo, máxima, mínima. Perdeu a mínima do candle. Rompimento da mínima entrada, alvo nesse fundo aqui. Stop acima da máxima. Mais garantido acima daquele outro topinho ali. Tá? E aí deixa o trade andar. Esse aí era outra oportunidade de venda. Que se desse para surfar e carregar, a favor da tendência, poderia ter arrastado mais o preço. Então isso foi o que aconteceu no índice. Tá? E para amanhã? Para amanhã a gente tem o quê? Dá uma olhada nos 60 minutos aqui, ó. Agora ele perdeu o fundo, tá, pessoal? Ó. Ele perdeu esse fundo aqui definitivamente. Essa região aqui, ó, que inclusive é essa região que foi testada, que é para onde a nossa linha vai agora. Inclusive, a linha que vai ali é a rosa. Tá? A gente tem essa linha rosa. A gente tem essa linha que foi nessa drop base drop e depois a gente tem esse outro fundo aqui. Esse outro topo que também foi um outro fundo rompido. Então reparem que as regiões elas estão muito claras. Fundo rompido, fundo rompido. E aqui é o fundo lá de trás rompido. Então o mercado está claramente em uma tendência de baixa, tá? Então com isso a gente vai esperar o quê? Vai esperar por operações de venda. Inclusive a gente tem essa LTB aqui, ó, né? Mas assim, Emerson, mas o preço esticou um monte para baixo. A gente não pode esperar uma correção? Pode, claro que pode esperar uma correção. Quando a gente olha o movimento macro, a gente pode esperar uma correção até nessa região aqui, ó. Ó. Por quê? Porque olha aqui. O preço ele vinha, ele subiu, aí ele caiu aqui, não rompeu o topo, rompeu o fundo. Qual que é a teoria que ele vem a fazer? Testar o fundo rompido, para depois voltar a descer. Aí caso ele falhe
falha o fundo, ele chega até essa região para subir de novo e aí ele dá a operação de compra. Então, qual que é o desenho que a gente pode esperar para amanhã? Tá, pessoal? Se o preço abrir aqui para baixo, esperar ver se ele rompe a linha vermelha para dar a operação de venda. Caso ele abra rompendo esse topo, esperar por um fundo mais alto, mais ou menos na linha dessa LTA, para buscar essa região aqui, tá? Essa região de topo. E depois sim entrar na operação de venda, né? Aí, claro, conforme os padrões, para ver se o preço vai vir testar essa região para subir ou se ele vai vir e seguir o movimento para baixo, tá? Então a gente tem esse cenário para amanhã. Deixa essa linha rosa marcada. Vocês têm aqui, ó, essa observação, isso aqui é o movimento de FIBO, ó. E olha aonde é a região dos 50% da FIBO. Tá? Eu vou até fazer o seguinte, ó, para vocês deixarem, como eu uso, eu sempre uso verde nas FIBO, eu vou deixar esse verde aqui, ó. É para vocês saberem que o verde é... Eu vou começar a traçar assim para ficar mais fácil. Eu vou começar a deixar a linha verde sempre no movimento de 50%. Assim vocês têm uma referência para tá operando, beleza? Assim acho que fica bem mais fácil. Então, era isso. No índice, só vamos ajustar essas linhas aqui para deixar mais organizado. Deixa aqui nos 5 minutos. Tá? Então aqui a gente tem o nosso movimento, tá? Aguardar. Aqui a gente pode, depois, se vocês quiserem, amanhã, dependendo de onde o pregão abrir, se o pregão abrir aqui para cima, você já traça uma LTA aqui, tá? E aí o que acontece? Se ele segurar aqui, romper a LTA, aí ele vai tentar buscar o fundo. Caso ele suba, espera ele romper o topo anterior para depois ir buscar essa região aqui. Esse é o movimento para amanhã. E se ele abrir aqui para baixo, aqui. Esses são os 3 movimentos possíveis do índice para amanhã, tá? Que a gente espera, na verdade, tem uma expectativa. Resta só vocês se atentarem a isso, beleza? Agora falar um pouquinho do dólar aqui. O dólar hoje também só subiu. A gente tá numa tendência de alta. E aí ele tem subido sem parar. Fazendo o quê? Fazendo um movimento de topos e fundos, certo? Então, o que a gente vai esperar do dólar para amanhã? O dólar ele continua traçado essas regiões aqui que a gente marcou, ó. Né? A gente tem bem claramente, ele vem rompendo topos e fundos. A gente tem essa linha verde que é a barreira da continuidade, né? Para ele subir. A gente tem essa linha mais curta aqui, essa que é uma possível operação de venda, mas aqui eu diria que é complicado, tá? Porque você tem esse topo aqui, então para você esperar por venda, ele teria que fazer isso aqui para depois ir buscar esse fundo aqui. Tá, então ele teria que romper, olha só, você tem uma região de topo aqui, ó, muito importante para a gente pensar em venda, tá? Então eu não vou nem levar em consideração marcar essa região aqui, porque ela está muito próxima do topo e para mim o que leva em consideração, que eu vou traçar aqui, é esse outro fundo aqui, ó. Tá, então eu vou deixar esse outro fundo aqui marcado para vocês poderem ter como referência. Só vender se por um acaso perder ele, tá? Fora nisso, voltou na linha compra.
Dólar está em movimento. Esse aqui eu não vou nem deixar, vamos deixar a LTA maior, que aí é um movimento mais certeiro. E se ele chegar antes, fizer um fundo mais alto, aí é só subir comprado no dólar. E essa é o desenho do dólar para amanhã. Só vou mudar aqui para conseguir o nosso padrão, deixar a nossa linhazinha rosa naquela região lá, que aí fica padronizado e alinhado com o que a gente sempre mostra. E aí vocês vão se familiarizando também com o movimento e o que esperar, certo? Então, espero que todos tenham gostado, tenham todos uma excelente noite, um bom descanso e um ótimo pregão amanhã.